Olá pessoal, eu sou a Cláudia e bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E se vocês acompanharam as minhas férias, sabe que eu já voltei para casa e hoje eu vou fazer um vídeo esperado por vocês, que vocês me pediram bastante, falando quanto que eu gastei nessa minha viagem. E olha, não é barato. Viajar aqui nos Estados Unidos é caro. O combustível nós pegamos uma época que estava muito alto, agora ele já até começou a baixar, mas pegamos uma época, acho que o combustível mais alto possível que tinha por aqui, a gente conseguiu pegar na nossa viagem. Os hotéis também não são baratos, e como a gente estava viajando de férias também, a gente não quis ficar em hotéis ruins, assim, nós escolhemos alguns lugares melhores para ficar hospedado, né? Porque, né, férias uma vez por ano, e olhe lá, né, fazia muito tempo que a gente não viajava, assim, bastante tempo, assim, né? Nós ficamos 15 dias fora, né? Então, foi bem bom. Deu para descansar bastante, aproveitamos bastante. Já faz bastante tempo que eu voltei, tá? Eu gravando esse vídeo hoje, mas já faz, assim, quase um mês que eu retornei de férias, né? E que eu tinha feito bastante vídeos para vocês, então eu tava postando todos os vídeos da viagem. E hoje é um resumão, né? Mostrando, falando para vocês quanto que eu gastei. Primeiro eu vou falar um pouquinho como que foi essa viagem, né? Para quem ainda não me conhece, eu moro aqui em Seattle. Seattle fica no estado de Washington, né? Não é Washington DC, né? Que às vezes confunde. Washington DC é ali perto de Nova York, né? E é a capital dos Estados Unidos. Aqui é o estado de Washington, que fica no extremo norte, noroeste, né? É norte e no oeste, assim, bem no cantinho ali dos Estados Unidos, né? E o oposto de Nova York, assim, se você olhar no mapa, vamos dizer que assim, é o oposto da Flórida, né? A Flórida tá aqui embaixo, Seattle tá aqui em cima, né? É o mais distante possível da Flórida, é onde eu moro. e Seattle é a capital aqui. Não sei se é a capital. Na verdade, eu não sei se é a capital de Washington, mas é a principal cidade aqui do estado de Washington. E é uma cidade litorânea, né? Banhada pelo Oceano Pacífico. E com muitos lagos, muitas montanhas, muito parque, muitos rios, assim, é muito arborizado aqui, é bem gostoso de se viver, só que é muito frio, né, na maior parte do ano. O verão aqui chega a fazer calor, mas assim, às vezes é tipo assim, de calor mesmo, que você fica assim, sabe, só de camisetinha, e dá pra você ir pra praia e pegar piscina, tipo, é no máximo 1 mês a 2 meses no ano. O resto, assim, é agradável, e na primavera, no outono, é uma temperatura bem amena, bem agradável, é frio para os padrões, assim, do Brasil, de São Paulo, é frio, mas quando você mora aqui, você acostuma com a temperatura, então eu já não sinto tanto frio morando aqui. E o inverno é friozinho e chove muito. Acho que o maior problema do inverno não é a temperatura, é que chove muito. Então tá sempre chuvoso, e às vezes cai um pouquinho de neve. Mas não é uma cidade também que sofre com nevascas, tá? Às vezes, geralmente, desde que faz 3 anos que eu tô morando aqui, faz quase 4 anos que eu tô morando aqui. E assim, todo ano nevou, mas nevou assim 1 semana, sabe? Assim, 4, 5 dias de neve e depois não neva mais. Não é que fica o inverno todo nevando, é um período ali que vem uma frente muito fria e aí neva. Mas é muito gostoso de morar. Enfim, voltando, né, pro assunto da viagem. Então, a gente mora aqui em Seattle e nós viajamos até San Diego, né? O total da viagem dura 21 horas, né? Sem considerar nenhuma parada. É claro que a gente parou várias vezes e tudo mais. Mas se você puser no Google Seattle até San Diego, dá cerca de 21 horas, ou seja, é bem longe. Mas é gostoso viajar de carro aqui pelos Estados Unidos, como vocês acompanharam aí, né? Nos vídeos aí que eu postei todos. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o mapinha do primeiro trecho da viagem. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente dividiu a nossa viagem, tá? Então, nesse primeiro trecho da viagem, a gente saiu de manhã bem cedinho aqui de casa, era 7 horas da manhã, e fomos até aonde a gente conseguiu chegar, né? Que era o primeiro dia, a gente queria viajar o máximo possível. Era no dia 2 de julho, né? E a gente queria já estar no local no dia 4 de julho, porque era o feriado da independência aqui dos Estados Unidos, né? Então eu falo, não, vamos viajar o máximo que a gente conseguir no primeiro dia, porque aí no segundo dia a gente já faz uma viagem um pouco menos cansativa, e no dia 4 de julho a gente já acorda lá, né? Onde a gente ficou. E deu certo. Nesse primeiro dia, olha, então vou mostrar aqui no mapa para vocês, ó. Nesse primeiro dia, nós viajamos de Seattle até Stockton, que já é uma cidade da Califórnia, e colocando no Google dá
13 horas de viagem, 13 horas e 5 minutos. E são 791 milhas, que corresponde a 1.273 quilômetros. Então, nós rodamos tudo isso nesse primeiro dia. Paramos para colocar combustível umas três vezes, acho que nós paramos, 3 ou 4 vezes, não tivemos que parar para pôr combustível. Paramos para comer um lanche, paramos para, às vezes, para esticar a perna, né? Na estrada tem bastante lugar que você pode parar e andar um pouquinho. E fomos direto e chegamos lá na cidade de Stockton, era 8 horas da noite. Então nós saímos 7 horas da manhã, chegamos lá 8 horas da noite, ainda passamos no mercado, no Walmart, para comprar as coisas para comer para o dia seguinte. E entramos no hotel, era quase 9 horas da noite. Então, assim, se você pensar, foi 14 horas praticamente dentro do carro. Foi bem cansativo esse primeiro dia, mas aí ficamos num hotel ótimo, descansamos e deu tudo certo. No dia seguinte a gente estava renovado. Aí no dia seguinte a viagem já não era mais tão longa, né? Então nós acordamos tranquilos, tomamos café da manhã, né? No próprio quarto do hotel, que a gente comprou as coisas no Walmart justamente para tomar o café da manhã. Saímos de lá, acho que nós saímos umas 10 horas da manhã, a gente não acordou assim que nem desesperados não, porque era uma viagem mais curta. E a gente tinha uma viagem de 6 horas mais ou menos pela frente, né? Tivemos que abastecer uma vez, acho que nesse trecho da viagem. E deixa eu mostrar aqui no mapa qual foi o segundo trecho da viagem que a gente fez. Olha, a gente saiu de Stockton e foi até Newport Beach. No Google, a viagem era de 5 horas e 48 minutos, dá um total de 383 milhas e cerca de 616 quilômetros. Então, você vê que era uma viagem mais curta, mas ainda foi uma viagenzinha longa, né? Quase 6 horas de viagem. Na verdade, durou mais de 6 horas, porque quando a gente estava chegando em Newport Beach, que a gente tem que atravessar para a cidade de Los Angeles, a gente pegou muito trânsito, então a gente ficou mais de 1 hora, assim, no trânsito. Então, fora que nós paramos para abastecer uma vez, nós paramos para almoçar também, né, comer um lanche, né, comemos, acho que nesse segundo dia nós comemos no Wendy's, né, um lanche, porque na estrada a gente não tem lugar legal para comer. Você tem restaurante? Tem, mas imagina você estar numa estrada, viajando, e você ter que sair, entrar na cidade, entrar num shoppingzinho, parar, comer num restaurante, ficar 1 ou 2 horas lá e depois pegar o carro de novo e continuar viajando. Então, assim, quebra muito a viagem e, assim, aí a gente fica muito cansado para continuar a viagem. Então, a gente prefere, assim, para num posto de gasolina, né, para abastecer. Tem uma lojinha de conveniência, vai lá dentro e come alguma coisa. Então, não comemos bem na viagem, não. A ideia era eu ter levado coisas para comer, sabe? Lanche, fruta e tudo mais. Mas a semana que antecedeu foi uma semana meio complicada aqui para mim. E eu não consegui ir no mercado, foi meio complicado. Então, vamos que vamos, né? E a gente faz o que dá para fazer. Como era só nós dois, tudo foi tranquilo e deu tudo certo, né? Mas teria sido melhor se a gente tivesse levado comida, entendeu? Tivesse levado pão, lanche, alguns frios. E na hora de parar, parava num lugar, tem bastante lugar que você pode parar na própria estrada, que eles chamam de rest areas, que é áreas de descanso, né? E que tem toda uma infraestrutura para você fazer um piquenique, entendeu? Então você leva a sua comida e come. Então se a gente tivesse levado coisas assim frescas para comer, dava para ter sentado numa sombra, numa mesinha, comido e seguido viagem, entendeu? E, assim, ao ar livre, com vegetação, é gostoso, né? Dá para dar uma relaxada. Mas não foi o que aconteceu. Então a gente só foi parando nos fast food da vida, né? Primeiro dia a gente parou no Arby's, estava muito ruim. Segundo dia nós paramos no Wendy's e também estava muito ruim igual. Mas tudo bem que deu tudo certo. E aí essa viagem, nós já conseguimos chegar na nossa casa que a gente tinha alugado em Newport Beach. Na verdade, não era em Newport Beach, era numa cidade chamada Santa Ana. É porque assim, aqui nos Estados Unidos as cidades são muito pequenas, né? Então você fala, eu quero ficar em Newport Beach. Aí ele já te dá um leque de lugares para ficar, que é tudo ao redor assim, não só na cidade, entendeu? E aí nós conseguimos achar uma casinha legalzinha lá, que ficava da casa da minha amiga que eu ia ficar visitando, ficava 10 minutos de lá, mas já era outra cidade, chamava Santa Ana. Mas adoramos a casa, fiz um vídeo, foi muito legal, fiquei até surpresa, adoramos a casa. E aí, aproveitamos bastante a viagem lá, ficamos 5 dias em Newport Beach, né, como vocês viram assim, fizemos bastante coisa lá, visitamos praias, né. Dessa vez, a primeira vez que eu fui para Los Angeles, eu fiz aquele turismo padrão, assim, sabe? De visitar Calçada da Fama, Hollywood, Beverly Hills, todas essas tradicional lá de Los Angeles. E eu não gostei da viagem, sabe? Assim,
Gostei da viagem, claro, né? Viajar sempre é bom, mas sabe assim, quando decepciona, assim? Eu falei, nossa, mas é muito cansativo, muito trânsito, muito calor, muito asfalto, muito cimento, muito prédio. Não foi assim, do jeito que a gente gosta de viajar, que a gente gosta mais de pé na areia, né? De natureza e tudo mais. E eu fiquei assim, nossa, Califórnia, falam tanto da Califórnia, né? E até a praia que a gente foi lá, aquela Santa Mônica, é legal, mas assim, sabe quando é super comercial? Em volta dela são prédios, muita gente. E a gente estava também na época de pandemia, então muita gente dava aquela estresse, assim. Lá na Califórnia o pessoal não ligou muito pra pandemia, não, sabe? Então a gente não curtiu tanto. Aí dessa vez a gente falou, não, vamos mais pro sul, porque falam que é onde estão as praias mesmo bonitas. E, gente, aí sim, adorei a viagem. São praias lindíssimas. Qualquer lugar que você vai, qualquer parque, qualquer praça, é tudo muito bonito. É quente, mas como é uma região já não tão povoada, tanto prédio assim, tem muita vegetação e beirando a praia, tem a brisa do Oceano Pacífico, ela é fria. Então, assim, a temperatura estava alta, mas com um vento geladinho. Então, era muito agradável, assim. Todos os lugares que a gente foi, assim, na cidade, a gente não passou calor de passar mal. Passamos calor na viagem, assim, nos trechos que a gente estava no carro, assim, que você atravessa deserto. Teve lugares que a gente chegou a temperatura de 40 graus, mais de 40 graus, mas dentro do carro. Então, a gente sofreu um pouquinho no carro. Mas nos lugares que a gente ficou, apesar de estar com temperatura de às vezes chegava a 30 graus, você não sentia aquele calor assim, sabe, de sufocar. É bem agradável o lugar. Todos os lugares que a gente foi, a gente curtiu. Bom, vocês voltam lá e assistem todos os vídeos que vocês vão ver que tem lugares maravilhosos, né? E ficamos em Newport Beach, então, por 5 dias. Aí, saímos de Newport Beach no dia 8 e seguimos a viagem até San Diego, onde a gente ia ficar mais 7 dias. De Newport até San Diego é uma viagem curta, de cerca de 2 horas. Só que a gente tinha o problema de horário, porque a gente saía da cidade às 10 horas da manhã, que é quando era o check-out da nossa casa lá, e a gente tinha que chegar lá às 4 horas da tarde, né? Então, para não ficar que nem bobo nesse período assim, o que a gente fez? No caminho, a gente escolheu uma praia para ficar. Então, nós passamos o dia na praia de San Clemente, que é uma praia também muito legal. É uma praia onde passa um trem, gente. Tem uma estação de trem praticamente na areia ali, né? De trem, como se fosse metrô, assim, sabe? Um trem de turismo, assim, de circulação mesmo, assim, né? Então, assim, o trem para, né? Fecha as catracas, você não pode entrar na praia, fecha as catracas, aí passa o trem, desce ali, todo mundo já desce e já vai pra praia. Aí depois você pode atravessar, você atravessa a linha de trem pra chegar na praia. É muito engraçado, assim, é bem diferente, né? Mas foi muito bom também esse dia. E aí, depois de lá, de San Clemente, nós ficamos, então, o dia todo na praia. E quando deu o final do dia, a gente almoçou por lá. E aí, seguimos viagem até San Diego, né? Então, nós paramos, fizemos 1 hora antes e 1 hora depois da praia. Então, foi super tranquilo, nem parecia uma viagem, sabe? Aproveitamos bastante esse dia. Ó, deixa eu mostrar aqui no mapinha. Como é pertinho, olha. Na verdade, ó, você vê, corrido, ele fala que dá 1h30 de viagem, que são 90 milhas e que corresponde a 145 quilômetros. E nós paramos aqui bem no meio, tá vendo? Ó, San Clemente. Bem no meio não, bem no comecinho. Nós viajamos acho que uma meia hora, mais ou menos, uns 40 minutos. Porque considerando o trânsito, né? Aí paramos em San Clemente e depois mais uma hora e pouquinho para chegar na casa lá. Foi muito boa também essa viagem. Essa viagem foi bem tranquilinha, assim, sabe? Nem parecia viagem mesmo. E aí ficamos em San Diego por 7 dias, gente. E olha, dava para ter ficado mais tempo, tinha mais coisas que a gente queria conhecer, queria fazer. Não fizemos aquele turismo louco também, sabe? De bater cartão em tudo quanto é lugar, assim. Vimos, cada dia nós fomos para um lugar, ficamos numa praia, fomos visitar um museu, fomos no Parque Balboa, que é muito grande, muito conhecido lá. Passeamos no Jardim Zoológico, né? Porque eu gosto, né? Vocês sabem que onde eu vou, eu procuro um zoológico para ir. Então, assim, cada dia fizemos um passeio diferente, sem compromisso. A gente, no final do dia, a gente escolhia o que ia fazer no dia seguinte. E foi ótimo, assim, deu para descansar bastante, aproveitamos muito essa viagem. Ficamos lá por 7 dias, aproveitamos bastante, vocês viram. E, enfim, depois começamos a voltar para casa, né? Então, no dia 15, que foi na sexta-feira seguinte, 15 de julho, começamos o caminho de volta para casa. Nós saímos cedo de lá, não foi assim, madrugando, assim. Nós saímos, acho que umas 8h30 lá de San Diego.
E a gente resolveu passar no Parque das Sequoias Gigantes, que fica no meio do caminho ali, né? Voltando já da Califórnia para Seattle, né? De San Diego para Seattle. Se você colocasse tempo corrido no mapa, desviaria mais ou menos 1 hora a nossa viagem. Então, em vez de 21 horas para voltar, a gente ia gastar 22 horas e meia, mais ou menos, para voltar. Isso tempo corrido, tá, gente? Claro que lembra que a gente parou e fez um monte de coisa nesse trajeto. Então, nós resolvemos passar nesse parque que a gente tinha muita vontade de conhecer, né? As Sequoias. Então, essa viagem a gente acordou cedinho, umas 8 horas da manhã a gente estava saindo lá de San Diego, e fomos até o parque, onde a gente reservou um hotel numa cidade chamada Visalia, que já era bem próximo ao parque, né? Era cerca de 40 minutos na entrada do parque, né? Muito calor nessa viagem, muito calor. Foi uma viagem de 5 horas e meia, 5 horas e 23 minutos, né? Tá dando no Google, mas a gente teve que parar para abastecer, toda aquela história que vocês já sabem, né? Parar para comer. De 308 milhas, que corresponde a 496 quilômetros. A única coisa dessa viagem é que realmente estava muito calor. E aí, esse dia também, de novo, a gente tinha que atravessar por Los Angeles, né? Então, você pega muito trânsito, muito calor na estrada. É cansativa a viagem. Apesar de serem só 5 horas, foi bem cansativa. A gente chegou lá no hotel, a gente estava bem cansado. Nós chegamos lá no hotel, eram umas 4 horas da tarde. Aí, fomos procurar um lugar para almoçar, né, que tinha lá perto do hotel, tinha bastante lugar para almoçar, mas como era pertinho, a gente resolveu ir a pé. Gente, um calor, sabe aquele bafo que vem do asfalto, assim? Você fala, meu Deus, não vou conseguir chegar. Era tipo 4 ou 5 quarteirões do hotel, sabe? Porque os quarteirões são grandes, tá, gente? Tipo assim, 15, 20 minutos andando, nem isso, né? Super tranquilo, mas estava muito quente. Tanto é que quando a gente entrou no restaurante, que a gente escolheu lá, a gente entrou e falou, nossa, que restaurante escuro. Porque, por causa do sol, gente, todo mundo fecha as persianas, fecha as entradas de sol dentro do restaurante. Então, a gente entrou num lugar com todas as cortinas fechadas, né? E a gente, com aquela claridade do sol, na hora que nós entramos, a gente não enxergava assim, parecia assim, sabe quando você entra num lugar com a luz apagada? Mas, na verdade, não estava tão escuro. A gente que estava com os olhos, com a vista acostumada com a claridade, né? Então, nós entramos lá, achamos escuro, assim, mas estava agitado, todo mundo lá. Depois que a gente ficou, assim, sabe, 2, 3 minutinhos lá, aí a vista normalizou, aí estava super agradável, porque tinha ar-condicionado, todas as janelas fechadas, porque aquele sol infernal, se entrasse lá, ia virar um forno dentro do restaurante. Temperatura agradável, assim, sabe? Não de você passar frio, assim. Na hora que você entra, você sente um baquezinho, mas quando o corpo também acostumou com o friozinho. Na hora de sair do restaurante, gente, parecia assim, a hora que abria a porta do restaurante, assim, parecia que fazia assim, sabe? Aquela labareda, assim, um calor infernal. Mas tudo bem, sobrevivemos. Fomos e voltamos andando, aí descansamos e nos preparamos para o dia seguinte, né? E o dia seguinte, a gente foi passear no Parque das Sequoias, que também, assim, é o que eu falei, para a entrada do parque dava uns 40 minutos de viagem, né? Isso foi para chegar na entrada do parque. Depois da entrada do parque, a gente ainda tinha que chegar no ponto que a gente queria estacionar o carro para fazer as trilhas. Os parques aqui são gigantescos, imagina assim que é uma floresta, tá? Não é um parque Ibirapuera, entendeu? É uma floresta que você entra. E tem a estrada que passa por dentro do parque, né? Tem guaritas para entrar e para sair, né? E tem várias estradas passando por dentro, né? Você paga $35, né, para entrar no parque, mas é por carro e é um preço válido por 7 dias, vale por uma semana. Então, se você, por exemplo, você pode se hospedar lá e todo dia ir conhecer uma parte do parque. Mas a gente só ficou um dia, né? Então, acabamos até desperdiçando dinheiro, mas foi ótimo o passeio. Aí lá dentro do parque é estrada sinuosa, né, gente? Porque aí é serra, montanha, você vai contornando tudo. Então, você anda numa base assim de 20 milhas por hora, que seriam uns 30 km por hora, não passa disso, né? E vai fazendo as curvinhas, até você chegar num ponto. Então, dentro do parque, você roda mais de 1 hora até chegar no lugar que você estaciona e vai fazer trilhas e tal. Esse trechinho da viagem, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Então, olha, esse trechinho foi 50 minutos, mas eram só 19 milhas, que corresponde a 31 quilômetros. Na verdade, foi mais de 1 hora, gente. Tá super estimado ali, porque ele fala
No parque fala, a velocidade era 25 milhas por hora, não, acho que era 30 milhas por hora, mas você não consegue andar a 30, é muita curva. Se você anda a 30, você começa até a ficar com enjoo, sabe? Você tem que andar devagarzinho, prestar atenção, e vai todo mundo naquela filazinha assim, todo mundo andando devagar, aproveitando a natureza e curtindo tudo isso daí. Foi muito bom também esse passeio. E aí depois, acabou-se as férias, né, gente? Aí foi o último passeio que a gente fez, foi esse passeio das sequoias. E aí foi só voltar mesmo. Então, nós saímos do parque por volta das 4 horas da tarde e pegamos a estrada. E falamos assim, vamos ver até onde a gente consegue dirigir, aí a gente para dormir e depois segue para o último dia de viagem. Isso era no sábado já. Mas nós não conseguimos dirigir muito nesse segundo dia, porque assim, se você nesse dia da viagem, porque se você pensar, a gente passou o dia inteiro dentro do carro, assim, né? Porque a gente saiu umas 8h30, umas 8 horas da manhã, acho que do hotel, aí fomos pro parque, e lá você fica de carro, vai de carro para um lugar, vai de carro pro outro, vai de carro pro outro, entendeu? Você vai fazendo assim, faz vários passeios, faz várias trilhas, mas passamos o dia inteiro na rua, dentro do carro e nas trilhas, né? Então, quando a gente começou a voltar, a gente já estava bem cansado. A gente comeu uma pizza antes de começar essa viagem e seguimos viagem. Nós conseguimos andar, deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês. Nós conseguimos andar 5 horas e meia, até que foi bastante, sabe? Para pensar que você tinha passado o dia inteiro já dentro do carro, que corresponde a que deu 323 milhas, que corresponde a 520 quilômetros. E aí nós paramos para dormir. E isso já era na cidade de Williams, que já é uma cidade que ainda fica na Califórnia. A Califórnia é um estado bem comprido, assim, sabe? Aqui nessa costa do Pacífico, assim, a gente só tem 3 estados. A gente tem Washington, depois vem Oregon, que são 2 estados, assim, meio quadradinho, e depois você tem aqui a Califórnia, que ela é bem comprida. Então, assim, apesar dela ser magrinha, assim, ela é comprida. Então, a gente estava bem aqui no sul da Califórnia. Então, San Diego fica bem no sul. Então, a gente anda tudo isso aqui, é bem grande. Então, você vê, a gente andou 13 horas e ainda estava no estado da Califórnia. É muito grande, assim, né? No dia seguinte, a gente tomou café da manhã no próprio hotel que tinha. Porque já tinha acabado tudo que a gente tinha levado. E a gente falou, não vamos passar de novo no mercado. A gente tava meio cansado. Aí tomamos um chazinho, um café e seguimos viagem, tá? E aí, nesse dia, que já era no domingo, a gente falou assim, não, vamos embora até a gente chegar em casa. Porque não queríamos mais parar. Era um trecho longo? Era. Mas assim, pra você parar mais um dia, para depois pegar dormir, acordar e pegar a estrada de novo, a gente já tava cansado. Então a gente falou assim, mesmo que a gente se canse muito, é melhor já dormir em casa, sabe? E no dia seguinte acordar e não ter que sair. E foi isso que a gente resolveu fazer. Então foi um trecho bem longo de viagem. Na verdade, assim, foi menos longo do que a ida. Mas a gente estava bem mais cansado, né? Então, foram 11 horas de viagem, né? 10 horas e 50, foi 686 milhas, que corresponde a 1.104 quilômetros. Então, você vê que nós rodamos bastante nesse último dia, mas chegamos aqui na nossa casinha. Nós paramos para comer, paramos para ir no banheiro, paramos para abastecer, várias paradinhas assim nessa estrada. Então, deu muito mais que 10 horas, é claro. Nós chegamos aqui em casa, era 8 horas da noite. Era quase 9 horas da noite, então foi 12, 13 horas assim dentro do carro viajando. Mas deu tudo super certo. Agora voltando ao que vocês queriam saber de fato, né? Que é quanto custou essa brincadeira toda. Então, em primeiro lugar, combustível. Foram 9 tanques de combustível, vocês podem ver aqui na planilhinha. Essa primeira coluna é o preço que estava custando o combustível. E como ele variou, olha, nós pagamos, o mais barato que nós pagamos foi 4,959 o galão e o mais caro foi 6,999. Então, ele variou 2 dólares e 50 centavos o galão nessa viagem, de um posto para outro, né? Na Califórnia é bem mais caro o combustível do que aqui perto de casa. Por incrível que pareça, né? Que eu achava que aqui era caro, né? Mas enfim, no total nós gastamos 505 dólares. 505 dólares e 31 centavos só de combustível. Foram 9 tanques, tá, gente? Aí, o segundo gasto que a gente teve foi com os hotéis que a gente ficou na estrada, tá? Nós ficamos em 3 hotéis diferentes. Para ir, nós dormimos uma noite e para voltar, nós dormimos 2 noites na estrada. E o total que nós gastamos foi 414 dólares e 52 centavos. Tinha hotéis mais baratos? Tinha. Mas como a gente falou, a gente estava viajando muito,
a gente queria dormir com conforto, então às vezes você pega um hotel mais barato, a cama não é tão confortável, o chuveiro não é tão confortável, então a gente optou em pegar hotéis que a gente conhecia, assim, de nomes, né, nomes mais conhecidos. Então, dava para economizar? Isso daí dava, mas não muito, tá, gente? Dava para economizar, assim, acho que $100 nesse preço. E o gasto maior que a gente teve foi, de fato, com a hospedagem lá nos Airbnb que a gente ficou, tá? Então, a gente ficou em 2 Airbnb, um em Newport Beach e outro em San Diego. No primeiro, nós gastamos $1.800 em 5 dias, tá? Então, você faz as contas aí, 1.800, saiu cerca de 350, né, dólares a diária. É um pouco mais caro realmente que o preço de hotel, mas a gente optou dessa vez em ficar em Airbnb e gostamos bastante, porque quando você fica em hotel, você praticamente só dorme, né, no quarto. Então você tem que ficar o dia inteiro na rua. Então a viagem também, quando é muitos dias, se torna cansativo, porque às vezes você quer ir, voltar, assistir um pouco de televisão, descansar, fazer um lanchinho, fazer alguma coisa, mas não. Quando você tá em hotel, você tem que comer fora todos os dias, né? Você não tem nada, não tem opção de comer em casa. Você fica dentro do quarto, é meio claustrofóbico, né? Você fala, pô, vou viajar para ficar trancada dentro de um quarto. Então, assim, na casa não, a gente às vezes queria assistir televisão, punha um filminho para assistir. Então, assim, deu para equilibrar entre ficar na rua fazendo o turismo e ficar dentro da casa descansando com qualidade. Foi muito bom. O segundo Airbnb que a gente ficou em San Diego foi $2.552, mas foram 7 diárias, tá? Então, foi mais ou menos o mesmo preço, mas são 7 diárias. Então, no total de hotel, nós gastamos, de Airbnb, gastamos $4.320. É bastante dinheiro, mas não dava para economizar muito mais que isso. Não dá para você fazer um turismo, viajar com menos que isso nos Estados Unidos. E lembra que nós ficamos fora 15 dias, né? Então, o total que nós gastamos foi isso aqui, gente, olha. Ah, porque além desses gastos com combustível, com hotel, teve alguns gastos de passeio que a gente fez. E não foram muitos, tá? A gente gastou quando a gente foi no zoológico, que foi o mais caro de todos, saiu $130 para ir no zoológico, né? Era 65 por pessoa. Gastamos quando a gente foi no museu daquele porta-aviões, que também é muito legal. Lá era $26 por pessoa, então gastamos $52 lá. E gastamos no parque das Sequoias, que foi $35 para entrar. Então, de parques, de passeios, nós gastamos só $217. Lembra que eu não tô colocando aqui gasto com comida, tá, gente? Porque gasto com comida existe em qualquer lugar que você vá, né? Então, eu acho que não faz muito sentido eu colocar como um gasto. Porque se eu tivesse em casa, eu também estaria comendo e também estaria gastando dinheiro, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas estaria gastando também. Então, ficar fazendo essa conta assim já não faz muito sentido na viagem. A não ser que você fale, fui fazer uma viagem gastronômica nos restaurantes mais caros, tudo mais, aí você, claro que você teria que contar isso como gasto. Então, o total de tudo foi $5.455. É bastante, né, gente? É bastante, mas lembra que eu não posso converter, né? Porque eu tô ganhando em dólar e gastando em dólar, tá, gente? Então, a relação é como se você tivesse feito uma viagem no Brasil e gastado lá R$6.000, tá? Se você converter, é um absurdo, mas, né, a gente mora aqui, a gente ganha daqui e a gente gasta aqui. É diferente. Mas esse foi os gastos que eu tive com a minha viagem, gente. E esse foi o vídeo. Falei bastante, achei até que eu não ia conseguir falar tanto nesse vídeo, acabou ficando um vídeo longo, mas espero que vocês tenham gostado e que eu tenha esclarecido um pouco das dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui no comentário, que depois eu respondo pra vocês, tá bom? Mas esse foi o vídeo. Não se esqueça de deixar um like, se inscreva aqui no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!